Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Hoje, um Pix Naming Rights da melhor qualidade, como todos são, né? Todos os Pix Naming Rights são da melhor qualidade. Lucas, meu amigo, recebemos aqui o pedido, a solicitação do nosso grande amigo acadêmico, né? Acadêmico da Café Belgrado Academy e da Universidade Brasileira também. Marcos Alvito pediu um episódio sobre Globetrotters. Segundo ele, Lucas, muitas memórias ligadas aí aos momentos que o pai dele levava ao ginásio para ver Globetrotters. Lucas, Pix Name Right na casa, dia de história aqui no Belgradão, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Marcos Alvito, um olá, um bom dia, um agradecimento especial para você. Para mandar um Pix Name Right, eu não vou dizer que é fácil, né, Gibas? Porque envolve uma voluptuosa, né, saída de dinheiro da conta da pessoa, de R$200, né? Mas é bem fácil o procedimento, né? Você manda um Pix de R$200 para podcastbelgrado@gmail.com. No corpo do Pix, você já diz, gostaria que vocês fizessem um episódio sobre, sei lá, batalha de crianças e idosos contra heróis, né? Fictícia. Fictício. É. A gente não tem conhecimento que está acontecendo nesse tipo de batalha, tá, gente? Mas, assim, vai passar pelo jurídico do Café Belgrado, que é super leniente quando vê uma nota de R$200, né? Até porque é muito raro isso acontecer. Você já viu? Você já teve posse de notas de R$200, Guilherme? Faz muito tempo que eu não vejo de 100, cara. Enfim. Mas aí, Gibas, o jurídico normalmente topa tudo. Até hoje não chegou um episódio que o jurídico não aprovasse, né? Que não pudesse produzi-lo. Passou perto, né? Daqui a uns dias vai ter um Pix Name Right que o jurídico pensou bem, né? De aceitar sobre um atleta. Mas, Gibas, o Pix Name Right é bem fácil de fazer, né? E muito gostoso de fazer depois, né? De produzir, né? Porque até hoje, né? Tem sido episódios bem envolventes, né? Bem carismáticos e realmente, na grande maioria das vezes, episódios que o Café Belgrado não faria, né? Esse episódio, então, do Globetrotters foi uma delícia pesquisar, espero que fique bem legal para vocês também aqui. Gibas, Globetrotters vem na mente, assim, né? Pelo menos para quem já tem 40, como eu e você, vem a ideia de um basquete mágico, né? Não só um basquete, mas de um entretenimento muito diferente, algo assim, muito próximo a um show de magia, né? A gente sabe hoje que assim, depois de uma certa idade, né? Você sabe que as mágicas dos mágicos são truques, né? Depois do Mr. M, né? De certa idade, né? Depois do Mr. M. Isso, né? São ilusões. Né? E hoje o YouTube, velho, deve ter 400 Mr. M's estragando todas as mágicas possíveis. Nossa, né? por sorte não frequenta esse ambiente. Porque assim, se você vai estragar uma mágica, você tem que ter pelo menos um Cid Moreira do seu lado, né? Pra dar aquela, sabe? Fazer sentido o que você tá fazendo. Conferir uma legitimidade ao movimento, né? Isso. Porque senão você tá só estragando a mágica, né? E sem o Cid Moreira, pra quê? Enfim, Gibas, os Globetrotters, eles traziam esse meio que misticismo, né? Como é que eles conseguem fazer isso com a bola, né? E eu lembro que meu pai falava, assim, quando meu pai viu que eu ia começar a gostar muito de basquete, o meu pai não curte basquete, né? E aí ele ficava falando assim, não, mas os Globetrotters eram jogadores de verdade, né? Aqueles ali eles que eram craques mesmo, né? O que eles faziam com bola não existia, ele jogava de tal lugar, de tal jeito e a bola caía. Então assim, meu pai tinha esse encantamento pelos Globetrotters, embora ele não gostasse de basquete e até sentisse perigoso que eu gostasse de basquete, viu, Gibas? Qual o perigo do basquete, cara? Sei, velho. Ele reclama muito que eu não sei, tipo, o que o Flamengo vai jogar, né? O Flamengo joga com o Campeonato Carioca, ele quer que eu saiba o adversário do Flamengo, né? Próximo jogo. Aí eu falo, não sei, aí ele, agora você só é do basquete, né? Você só gosta de basquete. Mas enfim, Gibas, os Globetrotters, eles eram meio assim, eles foram muito além do basquete, né? Eles foram uma referência de show, de entretenimento, de um certo misticismo, assim, de uma magia, né? E no caso lá, para quem acompanhava mais, quase de uma imponência, assim, meio Anderson Silva, né? Ninguém vai vencer esse cara, ninguém vai vencer esses caras, né? Eles são imbatíveis, né?
E aí tem também por trás todo o jeito que os Harlem Globetrotters criaram essa visão de si, né, Gibas? É uma parada, assim, muito bem construída e o sucesso é estrondoso, monumental e por décadas, né? É uma parada, é meio que um Cirque du Soleil do basquete, né? Eu acho que é isso, cara. Acho que é uma espécie de Cirque du Soleil do basquete mesmo. É bem interessante também, né? Porque a imagem que a gente tem dos Globetrotters, ela já chega muito mediada por anos e anos de história, né? É um time muito antigo, né? A criação é de 1926, ou seja, tem quase 100 anos, né? Então, quando a gente começa a tomar contato, já é uma trajetória muito antiga, né? Uma trajetória que quando começa não é tão simples quanto é hoje, né? É um time de negros, não era comum, né? Depois com brancos também, mas assim, não era comum, não era um modelo comum de esporte para o período. Para além disso, né, era o jeito que se vendia a imagem foi se construindo também, e a própria ideia do time tem um pouco a ver com isso, né? O time é criado, ele chama Harlem Globetrotter, e no nome já traz uma dinâmica curiosa, né? Primeiro, a ideia de ser Globetrotter, né? A ideia que você vai viajar pelo mundo, né? A tradução para Globetrotter seria tipo um itinerante, assim, né? Tipo uma vida meio cigana, né? Que você não vai parar em lugar nenhum. E a ideia era essa mesmo, né? Era um time que viajaria, esse seria o conceito do time, viajaria para onde quer que tivesse espaço para jogar. E desde o começo foi assim, e cara, até hoje é assim, né? Assim, ele construiu essa história de quase um século desse jeito, indo para todos os cantos. É um time que viaja, é um time que não tem casa propriamente, embora o nome seja Harlem Globetrotter. E, cara, aqui já começa a primeira pegadinha, que é um pouco da visão, da ideia que estava tentando ser vendida pelo criador do time, né, o Abe Saperstein. E a ideia é muito curiosa, porque o time não é do Harlem, né? O time todo criado. O time foi criado em Chicago, né, na região de Chicago, ali no estado de Illinois. E a ideia era colocar o Harlem no nome para ter essa identidade negra, para avisar: esse é um time de basquete de negros. E isso foi uma pauta, assim, uma pauta não é a palavra, mas isso foi um assunto que organizou muito sobre como se falava dos Globetrotters. Para além dessa mágica toda, até chegar a isso, sabe? Era uma espécie de apresentação de um tipo de basquete que poderia ser jogado diferente daquele basquete organizado pela YMCA, pelas sociedades cristãs de moços, pelas universidades que dominavam o jogo, né, que eram, vamos dizer assim, a maneira certa de jogar. Então, o Globetrotter trazia isso tudo também, sabe? Em cada tempo isso vai se ajustando. Por exemplo, se tem essa identidade de os negros podem jogar basquete e em alguma medida isso se torna, inclusive, pode jogar melhor do que esses que vocês estão chamando de o verdadeiro basquete. Vamos contar algumas histórias sobre isso daqui a pouco. Mas ele também vai atravessando outros momentos, né? Ele chega um momento que o próprio Estados Unidos olha para aquilo e fala assim, estava no período de Guerra Fria, o Truman olha para aquele time, né, a agência que cuidava dos negócios estadunidenses pelo mundo, olham para aquele time como uma ótima oportunidade de propaganda. E para mostrar para o mundo que o basquete nos Estados Unidos, a questão racial nos Estados Unidos estava resolvida, que havia espaço para mágicos negros, e também que os esportes dos Estados Unidos eram um modo de ver o mundo. Então, muitas dessas viagens, né, globais, incontáveis países visitados, né, inúmeros países que já não existem mais, inclusive a União Soviética, durante a Guerra Fria, os Globetrotters levaram para todo o canto, velho. Todo canto. Você vê que eles ganharam a medalha Ordem de Lenin? Tá vendo? Cara, para todo o canto os Globetrotters se impuseram, sabe?
com todas as contradições que isso pode ter, com todas as problemáticas que são levantadas, enquanto fazia levantamento, não conhecia, eu conheço o Globetrotters, conheço a história, mas eu não sabia, existe uma extensa produção bibliográfica nos Estados Unidos discutindo isso que eu tô falando aqui, o papel dos Globetrotters como Sim. diplomatas da Guerra Fria, ou sobre a questão do negro, né, a discussão que isso, ao mesmo tempo que empodera, que coloca numa posição de superstars no momento que sequer poderiam ser profissionais, mas também criam estereótipos, né, pelo jeito de jogar, pelos modelos. Então é uma discussão que passa além disso tudo, né? Para chegar até nós, foi muita mediação. Para quem assistiu aquele filme do Capitão América, lembra? Que o Capitão América ele queria participar da guerra, só que não, ele já tinha ficado fortão, né, bombado. Tá. Só que não levavam ele a sério como um asset militar, né? Então o que fizeram? Fizeram um show baseado no Capitão América e mandaram viajar ao redor do mundo, né? Para vender a propaganda dos Estados Unidos, né? Do Capitão América, né? Então, quando é baseado também em histórias como essa dos Globetrotters, né? Porque foi utilizado mesmo, né? Como esse modelo. E o Brasil entrou na roda, né? O Brasil foi um dos países que recebeu os Globetrotters. E você, Gibas, fez uma pesquisa extensa que coloca o sangue nas mãos de John Textor, é isso? Não tem nada. Aliás, inclusive, cara, o Botafogo foi o primeiro time, pelo menos do que eu mapeei, não consegui mapear tudo, mas foi o primeiro time que tentou trazer os Globetrotters para cá. Fizeram lá um levantamento, era muita grana, foram buscar parceiros, a CBB, que na verdade acho que na época era FBB ainda, entrou na parada, muita gente envolvida, e alguns anos depois, acho que já era uma outra visita, os Globetrotters vieram jogar. Mas que ano, Gui, mais ou menos isso? 50, o que eu encontrei foi 50, Antes disso eu encontrei outras coisas, mas imagino que essa foi a primeira, porque no noticiário que eu encontrei, tinha falando assim, tentar trazer para o Brasil aquilo que a gente só viu por cinema. E aqui aqui uma outra imagem importante, né? Circulavam muitos filmes dos Globetrotters, né? Os Globetrotters, eles faziam muitos vídeos para mostrar, e era realmente chocante, cara, porque quem estava acostumado a ver o basquete, não sei se o nosso público está acostumado o que era o basquete dos anos 50, não tem muitos vídeos e tal, mas era assim, era um basquete mais procura o pivô, corre, faz uma bandeja, jogadores técnicos, mas assim, não tinha crossover, não tinha handlings, não tinha fake pass, sabe? Não tinha esse swag que hoje a gente se acostumou. E aí, você ia assistir um filme e uma sessão de trailer antes aparecia lá os Globetrotters, tal qual apareceu, tinha Canal 100 na época, tal. Então existia essa mística aqueles caras que fazem coisas que são extraordinárias. Mas pelo que eu noto também nos jornais da época, Lucas, assim, tô pegando muito para os jornais brasileiros, eu não li os dos outros países. Tem até um texto do Mário Filho sobre, que é interessantíssimo. Mário Filho, nome do Maracanã, né? Maracanã. Ele faz um texto dizendo assim, tentando comparar o futebol brasileiro e os Globetrotters, dizendo que nós não somos, porque os Globetrotters, eles nunca erram, eles nunca perdem. Se eles erram de propósito, tá? Umas coisas assim. E tinha essa meu pai falava. Cara, essa mística que o Globetrotter, ele só errava se era de propósito. Ele conseguiria fazer todas as cestas do mundo, e o erro deles era o humor que eles colocavam, porque eles nunca seriam capazes de errar. Então tinha essa coisa meio mística que corria com as histórias, né? Quando o time começa a excursionar pelo mundo, na década de 50, eles fazem um tour pela Europa e começam a enfrentar os melhores times brancos da Europa. E eles amassam, eles vencem esses times. Inclusive, em 1949, eles enfrentam o Minneapolis Lakers. E eles vencem o Minneapolis Lakers, que era considerado o grande time da época. Era o campeão, da NBA. Então tinha essa coisa não, eles fazem essas coisas todas, e aqui uma história muito boa também, sobre por que eles faziam essas coisas todas, né? Segundo consta, né? Primeiro, não era para ser um time de exibição quando é montado. As histórias são sempre místicas, né? Então eu vou contar sem muito cuidado histórico, porque eu acho que é mais legal. Se um dia eu for fazer um trabalho histórico sobre isso, toma mais cuidado. Mas assim, quando o Saperstein monta esse time, né? Ele era o único branco, né? Assim, ele era o GM, o agente, o técnico, o cara que assinava as coisas, que pagava. Então ele era tudo.
e ele monta o time, bota todo mundo no carro e eles começam a viajar pelos Estados Unidos e tentando vender essa ideia que era um time do Harlem, né? Inclusive, nos jornais brasileiros de 20, 30 anos depois, a ideia era sempre remontada ao Harlem, não falavam que não era do Harlem. Embora o time nunca tenha pisado no Harlem, né? Os jogadores, talvez depois, outros jogadores, mas a ideia do projeto não era Harlem, né? E aí os caras viajavam em cidade desafiando o time da casa, um time de negros. Tanto que nos anos 50, aqui no Brasil, as notícias eram os jogadores negros de basquete, os Globetrotters eram considerados. Se você pegar para ver a seleção brasileira nos anos 50, era quase toda branca, né? Tinha negros, né? O Rosa Branca era negro, apesar do nome. O Biratã era negro, mas não era comum. As estrelas, Amaury, Vlamir, entre vários outros, né? Era um esporte branco, era um esporte de clubes, era um esporte de classe média. Então, era um chamariz, sabe? Os negros. E o que acontecia, Lucas? Eles notaram, primeiro, né, que se eles chegassem nas cidades e amassassem os times, eles não eram convidados para voltar a jogar naquela cidade. Então eles começaram a fazer isso, era época que não tinha relógio de 24, então eles começaram a gastar muito tempo, e para gastar o tempo eles começaram a fazer aquelas coisas, e muitas vezes erravam para os caras diminuírem o placar, para o jogo terminar 5, 7 pontos, e ficar todo mundo feliz, e voltar. Outra coisa que falam muito, era um time que estava sempre viajando, né? Sempre viajando e muito destruído fisicamente. Então, boa parte dos jogos eles andavam um pouco. Tem bastante vídeo disso. Bastante não, mas os vídeos que tem sobre na época tem isso. Que eles faziam uma rodinha de passes, assim, que é tipo um bobinho do futebol. Então, aquilo dosava um pouco de energia também. Então, as coisas que vão se construindo são um pouco meio que na necessidade. Aí, na medida que isso vai avançando, eles começam a ver que fazer essas coisas estava deixando a galera muito feliz. Mas tem uma transição entre esse começo competitivo, esses caras são muito melhores do que os outros e jogam muito e ainda fazem umas gracinhas, para virar um show. Né? Em dado momento vira um show que envolvia a plateia, que os caras traziam alguém da plateia para sacanear durante o jogo, faziam coisas assim. Então, tem um caminho que vai passando por aí e tem as suas grandes estrelas, né? Aquele drible sem levantar, que os caras faziam um handling que hoje, tipo o Kyrie Irving faz, assim. É realmente impressionante você imaginar a gente dos anos 30, 40 fazendo aquilo, cara. Aquele handling era uma coisa que a galera ficava alucinada, né? Assim, os jogadores quicavam a bola. Agora, eles não, eles eram malabaristas, né? Parecia mesmo um show de malabarismo, assim. E aí tem personagens como Marcus Haynes, que é considerado o melhor handling de todos os tempos, ou pelo menos dos Globetrotters. O Goose Tatum, né? O Tatum mais famoso aí antes do Jason, viu, Lucas? Ele foi um dos primeiros a trazer a comédia para a parada, porque tinha isso também, até um termo que o Mário Filho usa quando vai falar do time, que era o clown, né? O clown é um palhaço, mas é diferente um pouco o conceito do palhaço, mas era o vínculo entre esse palhaço do basquete, assim. Ninguém sabe como tá a mente do palhaço, né, Gibas? É isso. Então, esses caras vão construindo um jeito de jogar que aí vai virando o jeito Globetrotter. E hoje, por exemplo, o Rosa Branca, o negro da seleção brasileira, os jogadores da seleção se referiam a ele, Lucas, como o nosso Globetrotter. Por quê? Porque era um jeito, já tinha, isso nos 50, 60 já, né? Já existia um jeito de ser Globetrotter, que era saber fazer fintas, que é saber fazer handling, que é ter uma conclusão um pouco mais swag, sabe assim? Então, isso acaba virando uma fazer as coisas do jeito muito mais bonito, né, Gibas? No fim das contas, botar um flow, né, um flare no jogo. É impossível não... É impossível pensar em NBA sem isso, né? Hoje, pra gente, basquete é isso. Os jogadores têm essas características. Cara, teve uma cesta do Tony Parker numa final de NBA que lembrou um lance do Globetrotters, né? Ele cai, aí de joelho, final de 2013, eu acho, jogo 1. Ele cai de joelhos, ele consegue se deslivrar da marcação, levanta e mete um game winner, velho. Absurdo esse lance, a coisa mais linda que tem do basquete. É isso mesmo. Gibas, você citou alguns nomes, né? O Middle-earth Lemon, ele é conhecido como o príncipe palhaço do basquete, né? Talvez um dos jogadores mais emblemáticos aí da história dos Globetrotters. Você citou o Goose Tatum, né? O
pioneiro do Showtime. Tem o Curly New, que ele tem uma alcunha curiosa, Gibas. Ele é o careca mais famoso do basquete, né? Um salve aí para todos os calvos. Ele era um mestre do drible e um showman. E aí, Gibas, tem alguns Tem um lugar jogadores... no coração especial por isso? Tem, pra mim é o melhor de todos, né? Pra mim é o mais emblemático. Ele mostrou que o Calvo também tinha seu lugar no basquete, né? Gibas, assim, tem grandes jogadores que são globetrotters de carreira, né? São realmente incríveis e realmente são globetrotters de carreira. Mas tem alguns, né? E aí um deles mais famoso que todos, que mostram o tamanho que eram os globetrotters na época, né? Em relação ao basquete, né? Eles conseguiram pegar por uma temporada que fosse, né? Mas conseguiram pegar o Will Chamberlain por um ano, velho. Simplesmente o único jogador a meter 100 pontos na história da NBA. Um cara que teve 50 pontos de média numa temporada, um cara que... da NBA, tá? Um cara que, sei lá, na época tinha, sei lá, 8 dos 10 maiores placares da história da NBA. Então, assim, eles pegaram um ano de auge do Will Chamberlain e conseguiram levar para os Globetrotters, né? Porque, olha que curioso, segundo consta, era uma maneira do Will Chamberlain de ficar mais famoso antes de entrar na NBA. Tipo, usar o Globetrotters para ficar mais famoso para entrar na NBA, né? Tenta botar isso na cabeça hoje, né? Então esse era o tamanho dos Globetrotters, né? E lógico, né? O Will Chamberlain, ele contribuiu muito para essas vitórias, só que tem essa parada do show, né? Do Globetrotters serem um espetáculo, né? Por muito, muito tempo, né? Até os dias mais recentes, mas também carregam a parada assim de invencibilidade. Nós temos que ser imbatíveis, né? Nós somos super vencedores. Então tem essas duas vitórias contra os Lakers, né? Os Minneapolis Lakers, do George Mikan, né? Que era o grande super pivô, que era o time super, que era campeão de uma das ligas, né? Tinham duas ligas. Então tem essa vitória, no ano seguinte a revanche para mostrar, ó, não foi sorte, né? Porque eles ganham com game win nessa, né? E no ano seguinte eles se enfrentam de novo e ganham de novo. E aí tem também confrontos épicos contra universidades dos Estados Unidos. A NCAA era super forte, né? Então eles vão lá vencer os Michigan Spartans, eles vencem o time de Seattle, né? Todo mundo que tem pela frente, né? Só que a história, acho que mais curiosa, Gibas, é a partir desse momento que, pô, vamos viajar muito, precisamos de nem sempre vai ter time adversário, precisamos de um time, né, que nos enfrente sempre. E aí os Globetrotters entram em contato com o Washington Generals, né? E formam aí a parceria mais, sei lá, talvez a parceria mais desequilibrada, que só viria a ser precedida por Didi e Dedé nos Trapalhões, né, Guilherme? Porque era o time que se enfrentava sempre, né? A ideia era o Washington Generals iam jogar um basquete real, né? Ia jogar o basquete com a bola, sempre tentar pontuar, normal, jogando basquete, né? Jogando sem truques e tal. Mas na hora de defender, eles não comprometeriam os truques do Globetrotters, né? Então, se o Globetrotter tá lá mostrando, girando a bola em cima do dedo, né? Que eu já tentei várias. Você consegue, girar no dedo? Ah, não, sou ruim disso aí. Eu consigo, sei lá, eu tenho isso em comum com o Stephen Curry, né? Eu e o Stephen Curry não somos muito bons nisso. Se de repente eu aprender, a minha única semelhança com o Stephen Curry vai pro ralo, né? Então, então assim, se eles vão fazer uma parada dessa, a gente não atrapalha, né? Mas vai tentar jogar para vencer, né? E, assim, normalmente não conseguiam. São, sei lá, mais de 3, 4 mil derrotas do Washington Generals para os Globetrotters. E, assim, são vários times de Washington Generals e vários Globetrotters. Nesse certo momento, os elencos ficam maiores para poder viajar para vários lugares ao mesmo tempo, né? E os Globetrotters amassam todos, com todas as iterações de elencos. E tem três vitórias dos Washington Generals para cima dos Globetrotters. A mais famosa delas, e muitas vezes apontada como a única, Gibas, é um jogo em 1971, que já tinha televisão, já tinha parada toda, né? Já era, assim, um espetáculo com... Não era escondido como nos anos 40, que só quem tava lá via, quem não tava não via, né?
nos anos 70, já dá para todo mundo saber, né? Então essa é uma história muito famosa, essa derrota, né? Porque os Globetrotters estavam jogando, estavam ganhando, tranquilo, e começaram a fazer truques demais, né? E aí, quando eles viram, Gibbs, no último quarto, estavam 12 atrás. E peraí, pô, precisamos jogar agora, precisamos fazer sexta, né? E se esforçaram, chegaram a ficar na frente, mas o Washington Generals consegue meter uma cesta da vitória. Alguns dizem até que foi o dono do time, com 50 anos, né? Mas realmente não sei. E aí, o choque na plateia, né? Ninguém queria ver isso, ninguém queria ver os Globetrotters perdendo. Fazia parte dos Globetrotters ser o time que ganhava sempre, né? E aí as crianças chorando na arquibancada, os jogadores do Globetrotters supostamente dizendo assim, a gente não perdeu, quem perdeu foi vocês, né? Porque, tipo, foi tipo assim, não era para eles terem metido essa bola, sabe? Mas, ao que consta, depois o capitão foi lá no vestiário adversário parabenizar pela vitória. E a entrevista do time do Washington Generals, Gibbs, depois, foi tipo, foi como se a gente tivesse matado o Papai Noel na frente da galera. Porque esse era o choque geral, assim, né? Ninguém aceitava a realidade do que tinha acontecido. Então, os Washington Generals, que teve vários nomes ao longo do tempo, né? Foi mudando de nome depois lá para os anos 90, para os anos 80. Aqui para o Brasil, nos anos 60, eles viajaram. Em 59, eles viajaram como New York Generals. New York Nationals, não? Nationals, perdão. New York Nationals. E é curioso nessa viagem também que eles trouxeram um time de mulheres. As Hollywood Queens. E assim, eu só achei isso nos arquivos, cara. Eu meti um Google depois, não achei mais referência. Até existe um Hollywood Queens, mas acho que é uma liga de beisebol que eles fizeram. Acho que até teve o filme da Madonna e tal. Acho que um dos times chamava Hollywood Queens, uma coisa assim. Mas esse time de basquete talvez tenha sido montado assim para viajar algumas situações específicas, né? Será que enganaram os brasileiros? Pô, não sei, assim, tem fotos delas, tem. E elas tomaram um sacode do time da seleção carioca, né? Então será que não foi um time assim? Vamos levar as mulheres. Juntaram as americanas, as esposas dos caras, meteram a roupa, né? Não sei, não, assim, imagina, cara, esses caras sabem muito de entretenimento, né? Criaram um dos maiores. Assim, criaram um dos maiores times da história, um dos times mais reconhecíveis da história. Um mais uniforme antigo também, né? Que faz, assim, é super reconhecível, né? Bota as cores dos Estados Unidos, lógico, né? Mas super propício para a época, né? Mas, assim, é um uniforme com as estrelinhas que você vê, você já reconhece. Acho que a NBA tentou, muitas vezes, botar uniformes de All-Star, assim, são mais ou menos inspirados, o Washington Wizards tem uma linha de uniforme que é bem parecida, né, com os Globetrotters. Pena que joga como o Washington Generals, né, Guilherme? Eles são mais Washington Generals. Outra coisa, né, Lucas? É um período que é difícil a gente mensurar hoje, mas assim, não passava NBA na TV, não passava esporte na TV, e não é assim agora, é por muito tempo, não é só nos anos 30, 40, esses anos 50, quando eles começaram a excursionar. Segundo consta, teve momentos, Lucas, que o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos agendava as visitas de acordo com as estratégias que os Estados Unidos tinha nessa doutrina que hoje a gente chama de soft power, né? Tentar mostrar a força cultural dos Estados Unidos em diversos lugares onde eles achavam interessantes. Mas acho que é importante mostrar esse impacto que ele perpassava para além da ideia de que hoje a gente tem. Mas assim, não é que nos anos 50 só não passava na TV. Cara, nos anos 80 não passava pouca NBA na TV, tinha pouco vídeo. E esses caras estavam viajando o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Por exemplo, você vai ver notícias de tour deles, eles não vêm pro Rio só. Eles são Globetrotters, né? Eles estão acostumados a viagens longas e continuar jogando todos os dias. Então eles vêm para a sessão de jogos no Rio, sessão de jogos em São Paulo, eles foram a Curitiba inaugurar ginásio, eles foram para o interior de São Paulo, jogaram em 3 ou 4 cidades, vão para o Rio Grande do Sul. Então imagina, esses caras levaram basquete para isso no Brasil. Agora você imagina isso, eles foram listam mais de 100 países onde eles passaram. E para além disso, Lucas, inclusive o impacto desses caras nos Estados Unidos, imagina, porque eles iam em qualquer cidade.
Eles não iam só em ginásios grandes, não, é qualquer cidade. E como você contou, em dado momento, eles começaram a montar vários times, né? Eu cheguei a ver um Globetrotter em loco já, e era, sei lá, era um dos times. Eu fui procurar o nome dos caras que eu tava vendo, e não tinha nenhuma referência sobre os caras, sabe? Bateu? Não bateu, era um Globetrotter lá que eles mandaram, isso anos 90, eu acho, sabe? A gente teve um brasileiro que jogou no Globetrotter, o Jefferson Sobral, irmão da Marta Sobral, fez parte de um desses times, né? E, pô, super legal a história, mas aqui de fato virou a ideia maior do que o time, né? Então é por isso que assim, ó, é um negócio, viaja o mundo inteiro, ganha lá os cachês que tem que ganhar, mas eu quero pensar lá nos anos 30, 40, como que era no interior dos Estados Unidos, um menino negro vê um time de negros vindo na sua cidade e ganhando do time da cidade, provavelmente de brancos, sabe? Imagina o impacto cultural que tem isso, sabe? Imagina a relevância que isso tem na criação de uma ideia do que é o esporte, do que é a modalidade nos Estados Unidos e depois no mundo, né? Os caras foram embaixadores do basquete, cara. Eles levaram o basquete num caminho, né? Uma apresentação. E, pô, apresentou um basquete muito carismático, né? Muito, muito sofisticado, muito bonito de assistir. Então, pô, foi uma história, assim, impactante, muito relevante, Lucas. Gibas, assim, precursores mesmo, né? E a própria ideia de negros vencendo o tempo todo, né? Porque podia ser uma parada assim, que é um show e o time branco ia lá e vencia, né? Uma coisa meio, se a gente fosse imaginar um roteiro, né? Para o que acontecia. Mas pelo contrário, né? Os caras eram negros invencíveis, né? E isso é até usado como argumento, porque como você falou, né, Gibas, tem muito debate sobre o uso da imagem dos Globetrotters. Teve também durante a época dos direitos civis, né, civil rights, né, questionando o posicionamento, né, e um dos argumentos de defesa, digamos assim, dos Globetrotters era esse, né, não, mas o que você está reclamando aqui, né, a gente está mostrando, a gente está vencendo sempre, né, não é bem como você está reclamando, né, então, assim, eles têm estiveram, né, e acho que tem até hoje, esse posicionamento, né, pelo que está acontecendo, pelos fatos, né. Outra parada muito significativa, Gibas, muito legal, muito diferente, quebradora de correntes mesmo, é o fato da Lynette Woodard ser a primeira mulher a jogar um jogo de basquete profissionalmente no meio de homens, né. Ela Muito legal isso. foi a Globetrotter, né, por 3 anos, e ela jogava, ela era a maior pontuadora da história do basquete universitário dos Estados Unidos, até a Caitlin Clark passar ano passado, né? 2 anos ou ano passado? Foi ano passado, né? Ela se tornou a primeira lugar, a Caitlin Clark, porque assim, tem a contagem da NCAA e tem a contagem do esporte universitário feminino, né? A Lynette é antes de ter esse nome, né? Então ela não entra em algumas listas, mas ela era oficialmente a maior pontuadora do basquete universitário feminino até ser ultrapassada pela Caitlin Clark. E aí ela jogou por 3 anos com os Globetrotters e foi medalhista olímpica também, né? Enfim, era uma craque do basquete mesmo, por isso os Globetrotters foram lá anos 80, isso aí, tá? E aí colocaram uma mulher para jogar com os caras, né? Então, de certa forma, aliás, de muitas formas, né, os caras realmente impactaram a cultura, né, mostraram coisas serem possíveis, e tem muita história legal, muita história boa, viu, Gibas, de Globetrotters. Mais alguma coisa na sua pesquisa salta aos olhos, Gibas? Tem um texto no GE com passagem dos Globetrotters por Santa Catarina, né, é bem fácil aí, dos anos 51, 52, um turnê dos Globetrotters, falando sobre a passagem, né? Esse é um texto de 2022, quando completava 70 anos da passagem dos Globetrotters por Santa Catarina, quando eles venceram por 58-21 a equipe da casa, viu, Gibas? E aí eu estava procurando sobre passagens de Globetrotters em Fortaleza. Eles tiveram recente uma passagem aqui, já na década passada, mas no passado mesmo, eu tenho a impressão de que veio o Globetrotters, mas eu não achei registro aqui.
que você achou mais coisas de destaque por aí, Gibas? No Brasil chegaram a jogar em estádios, né? Isso mostra assim, a diferença, né? Jogar em estádio é bem impressionante. Um dado curioso, Lucas, você contou, né, alguns jogadores que fizeram a passagem do Globetrotters para NBA. Isso tinha muito no passado, mas uma coisa interessante é que, por exemplo, o Bill Russell chegou a ser, como dizer, como é que é? Não é sondado também, assim. Começaram a falar que ele jogaria nos Globetrotters. Havia uma expectativa. Especulado. Especulado, obrigado. Tava monitorando? O Clube todo Tava tava monitorando? monitorando. Tava monitorando. E o Bill Russell deu uma entrevista até que dura, né? Dizendo que ele não gostaria de jogar um basquete palhaço, mas que se quisesse contratar ele, poderiam assinar um cheque muito grande para jogar nos Globetrotters. Tem outro dado curioso, né? Botou um social media ali pro Bill Russell. Eles fazem anualmente um draft, né? E, mas só de paralelo, Gibas, o Bill Russell ele tinha essa parada do cheque, né? Quando ele foi renovar com o Boston, ele falava, eu quero $1 a mais do que pagaram lá pro Chamberlain. Pra ele, eu não aceito receber nada menos, tem que ser $1 a mais que o Will Chamberlain, né? Então, também um cara que fez muito, né? Esse sim é um símbolo, né, Gibas, sobre o jogador negro, né? Com certeza. Outros caras, né, que passaram, o Nat Clifton foi para a NBA, numa época que não tinha negros, né, na NBA. Lucas, Papa... O primeiro a assinar contrato. Papa, Nelson Mandela, assistiram os Globetrotters em loco, né, estiveram presentes. O Alvito também, você não vai falar dele? Também. Os Globetrotters tem uma estrela na Calçada da Fama, tá? De Hollywood, tem uma estrela lá que é dos Globetrotters. Não sei de quem que tá a mão lá, né? O pé, não sei como é que funciona com instituições, né? Eles participaram de filmes, de desenhos, né? No Scooby-Doo apareceram em desenho deles mesmos, tinha participação em filmes, apareceram em Simpsons, várias aparições no Guinness Book, né? Por múltiplos recordes, chegaram a jogar na Antártida, Lucas. Até na Antártida eles chegaram a jogar. Os números falam em mais de 150 milhões de pessoas assistiram jogos deles em loco ao longo da história. Enfim, inúmeros feitos que são lendários, que são marcantes, mas acho que o mais relevante de tudo, né? Acho que a influência de mostrar que é possível ser competitivo foi o Papa João Paulo II, não falei qual Papa tinha sido, né? Que é possível ser competitivo jogando basquete plástico, né? Que não era só exibição aquilo. E, o jeito dele jogar certamente influenciou muito o jogador profissional, né? A gente tem uma trajetória de inclusão desses movimentos Globetrotters no basquete profissional que hoje vai parecer que o basquete profissional é assim mesmo, mas não, na verdade era um conceito que foi criado. Acho que mais recentemente as pessoas talvez tenham uma noção do que foram a End One, que foi um conceito que não era exatamente Globetrotter, né, o conceito, mas era parecido, assim, mas era basquete de rua. Mas a ideia de você viajar por todo mundo, e eles viajam ainda, né, por todo mundo, não sei se é ainda hoje, né, mas eles viajaram e trouxeram alguns outros truques, né, outros estilos, né, na verdade era uma radicalização urbana de um conceito dos Globetrotters que era lá dos anos 20, né, então tinha um pouco mais a ver com cultura hip hop e tal, mas, super relevante também, né, então até nisso eles impactaram, né, nos próximos modelos de trupe, é muito isso, né, era uma trupe, uma noção que a gente tem mais circense, assim, por isso que o Lucas até usou, né, o termo Cirque du Soleil, mas assim, era elite da elite da elite, tal qual o Cirque du Soleil, né, que sempre pega o que tem de elite. De repente aí, tem né? um medalhista olímpico no Cirque du Soleil. É isso. Não é incomum, né? A gente já viu matéria sobre isso. Então, Lucas, e tem até uma notícia muito curiosa, né, que saiu no site do museu do Smithsonian lá, né, um site super gabaritado, então não é fake news.
os Globetrotters, eles chegaram a treinar astronautas, Lucas, para controle corporal no espaço. Teve isso. É porque às vezes a NASA fica assim, tem um orçamento, né, Gibbs? Aí fala, o que a gente faz com essa grana aqui? Véio? Ah, então, tem um cara, a gente adoraria conhecer os Globetrotters, vamos trazer esse cara aqui. Cara, é muito louco, né? Que eles ensinaram lá como é que se move no espaço para os caras, né, que estão acostumados a... Enfim, essa notícia está no site do Museu Smithsonian e, pô, sensacional, né? Sensacional. Globetrotters. Gibbs, achei aqui, 1971, primeira passagem dos Globetrotters no Paulo Sarazate, 2000, o ginásio aqui em Fortaleza, né? 2011 a última. Então a diferença é de 40 anos. Espero que não demore 40 anos. Se você está curioso, tem atualmente ingresso para vender do World Tour dos Globetrotters que vai vir, mas Brasil não está no planejamento, né? Pelo menos no momento. Então acho que vai chegar a hora, Gibbs, que a gente vai ter que ir nas redes sociais do Globetrotters e mandar um Please Come to Brasil, viu? Vamos ter que fazer isso. Vamos ter que fazer isso aí. Please Come to Brasil, porque nesse momento não temos aí. Se a gente vem aqui o World to Find a Game, não vai ter Brasil na parada. É mancada, né? Vamos ver aqui fora dos Estados, muitos Estados Unidos. Ainda esse ano. Olha, eles têm jogos 3-4 vezes esse ano ainda, tá? Vou ver internacionais. Amsterdã, Den Bosch, Mons, Louvain, Reggio Emilia, Trieste, Brescia, Assago, Varese, Roma, Messina, Trapani. Muita Itália, né? Metz, Strasbourg, Chaumont, Rouen, Orléans, Le Porteur, Orchier, Lille, Saint-Brieuc, Lorient, quer dizer, Cholin, peço perdão aí, Trilozeux, Paris, Tremblay, pô, muita França. Muita França e Itália. Eles são Globetrotters, eles estão dando rolê. Tem que esperar eles quererem vir para América do Sul que eles colam. É isso, hein, Lucas? Mais próximo daqui vai ser Cidade do México, felizmente. Pô, não tá longe, né? Vamos fazer uma campanha aí, Please Come to Brasil. Pô, e depois de fazer um episódiozinho desse, dá até vontade de desfrutar uma experiência em loco, né? Pô, tem que ir, velho. Se vier no Brasil, a gente tem que colar, não tem jeito. Não tem jeito. É isso. Isso aí que o Marcos Alvito fez com a gente, hein? Lucas, esse foi o episódio aí, Naming Right, Pix Naming Right, sobre os Globetrotters. Um jeito de jogar basquete, uma história incrível, um time lendário. Pô, adorei fazer. Quero convidar as pessoas a assinarem o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, hein? Gosta de história do basquete? Gosta de coisas assim? Pô, tem muita coisa lá que eu acho que você vai gostar. Acesse aí cafébelgrado.com.br e dá uma olhada em todas as séries que são exclusivas para quem não é exclusivas para quem é assinante do Café Belgrado. A partir de R$12 você já desbloqueia todo o conteúdo que o Café Belgrado produz. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram. E a partir de 50 você vem para o Café Belgrado Academy, hein? Que é a nossa academia aí, grupo de estudos sobre basquete que a gente faz aí quinzenalmente. Cara, vale muito a pena, é muito divertido. Se você é desses, gostou desse episódio, eu acho que você gosta muito de basquete, eu gosto de histórias, gosto de refletir sobre a vida. Então, estamos esperando-os lá em... Você tem destaque final, Lucas? Meu destaque final é agradecer mais uma vez ao Marcos Alvito e avisar para quem tá com o Pix Name Right na fila. Olha só que coisa gostosa de dizer, né, Gibas? Pix Name Right na fila. Já temos programação aí para gravação dos próximos episódios. Se você quer colocar o seu episódio na fila também, é muito fácil, né? podcastbelgrado@gmail.com. Se quiser pautar o debate, qualquer valor ajuda. Quer batizar um episódio? Quer trazer um pesquisa do Belgradão? Quer fazer... queria que vocês falassem sobre... Já teve, né? Sobre o Flamengo do basquete, né? Então, quer que a gente fale sobre Franca, sobre Minas, né? Sobre, sei lá, o time da sua escola, né? Pixnameright, podcastbelgrado@gmail.com. Não esqueça que é um rap, hein? É isso, hein? Valeu. Espalhe por aí que ouve o Café Belgrado. Todo mundo que espalha que ouve o Café Belgrado tem um dia melhor na sequência. Eita. Científico. Tem que mandar para 20 pessoas. Valeu. Fazer o bem não tem... Como é que é? Esqueci as frases. Valeu. Forte abraço.